Glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos lá. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Capítulo 17, versículo 10. Aleluia. Amém? Vamos acompanhar então. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? O tema desta noite é coração ensinável. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, a sua palavra foi lida. Fala-nos, ó Pai querido, através da mesma. Desde já, Senhor, o clamor do nosso coração nesta noite é que nós, Senhor, venhamos sair daqui compreendidos, entendidos de que é necessário termos um coração ensinável para chegarmos a ter um coração igual ao teu. Senhor, usa-me com a tua graça e com o teu favor, que não seja eu, mas que eu seja nesta noite boca do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A palavra de Deus, Jeremias aqui, o Senhor está falando e está falando que eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração e Ele prova os nossos pensamentos. A partir desse momento, então, todas as vezes que nós falamos, Senhor, foi de coração. Lembre-se, o Senhor esquadrinha o coração e Ele prova os pensamentos. Porque muitas vezes a gente faz de qualquer jeito e a gente logo fala, mas eu fiz de coração. Mas o Senhor está falando para Jeremias e para nós. Eu esquadrinho, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Há uma urgência em nós, como pessoas, como cristãos, como filhos, como pais, como líderes, como adoradores, como trabalhadores, como ministério, como igreja. Há uma urgência de todos nós termos um coração ensinável. Mas por que é necessário termos um coração ensinável?
Porque o coração ensinável, ele ditará os nossos caminhos e ditará os nossos frutos, os frutos das nossas ações. E isso é independente de idade. Aprender é um processo. Ninguém sabe de tudo. Todos nós estamos aprendendo diariamente e constantemente. Nunca nós podemos dizer, eu já sei. Sempre tem como aprender mais. Há uma necessidade de aprender mais, mas somente aqueles que têm um coração ensinável, que estão dispostos a aprender. Somente. Porque nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento. Por favor, coloque a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra, fruto das nossas ações. Fruto das nossas ações. Jesus, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo maior de coração ensinável. Quando Jesus aceita a ordenança do Pai, para que Ele venha como homem, como carne à terra, para que Ele venha cumprir o plano de Deus de salvação através da vida dEle como sacrifício vivo, Jesus se torna um exemplo maior de coração ensinável. Ele era Deus, mas Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua autoridade, e se fez homem, e se fez carne. E Ele padeceu e sofreu morte de cruz. Um coração ensinável, para que nós, através dele, tenhamos vida eterna. Ele é o fruto perfeito da boa obra de Deus. E Jesus, desde o início do seu ministério, Ele veio para nos ensinar sobre todas as coisas. Lá em Mateus 5, 1, 2, para podermos confirmar, Jesus vendo a multidão, isso foi logo depois da tentação de Jesus no deserto. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Aqui começa o primeiro sermão, o primeiro ensinamento do Senhor Jesus. As bem-aventuranças. A partir dali segue uma lista de ensinamento por todo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor começa a ensinar as bem-aventuranças, o Senhor ensina sobre a oração, o Senhor ensina sobre o jejum, o Senhor ensina sobre pedir e receber, o Senhor ensina sobre a autoridade, o Senhor ensina sobre o casamento, o Senhor ensina sobre o divórcio, o Senhor ensina, 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 ensina. E aquele povo todo, o povo de Israel, já tinha o conhecimento, porque eles tinham as leis de Moisés. Mas era necessário ensinar.
Jesus veio para ensinar. E ele veio para ensinar. E ele não apenas ensinava nos sermões. Jesus também ensinava quando curava. Jesus ensinava através das parábolas. Jesus ensinava através dos milagres. Jesus ensinava através dos sinais e maravilhas. Jesus ensinava também no meio das curas. O tempo todo Jesus estava ensinando. Quando Jesus é crucificado, quando Jesus está lá na cruz, ele continua ensinando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que ensinamento maior de perdão é esse que o Senhor nos deixou? Jesus, o tempo todo, ele ensinou e continua ensinando. Porque quando ele se foi, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é apenas para consolar, como muitos pensam. O Espírito Santo não é apenas para que você seja batizado pelos dons espirituais. O Espírito Santo é para ensinar a verdade. Não limite o poder do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Mas aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, que o tempo todo está aqui, não apenas para te consolar, te abraçar, mas para te ensinar toda a verdade de Deus, para que você tenha discernimento. E Jesus, antes dele subir, ele deixa um outro ensinamento. Ele nos comissiona. Mateus 28, 19 e 20. Todos conhecem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. O Senhor continua conosco, o Deus Emanuel continua conosco através do Espírito Santo, e Ele continua nos ensinando. Se queremos ter um coração segundo o coração de Deus, precisamos ter um coração ensinável. Oh, meu Deus. Quando o Espírito Santo, ele direcionou essas palavras, esta palavra, eu já havia me deitado para dormir algumas semanas atrás, foi isso. E aí, logo que eu fechei os olhos, o Espírito Santo começou a ministrar sobre o coração ensinável. E aí o Senhor, como numa visão, mostrou 2 exemplos bíblicos de coração ensinável e de um coração que não foi ensinável. Sabe, Deus mostra 2 famílias, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Essas 2 famílias são irmãos, e eles estão no culto. Caim e Abel. Você conhece a história. Ela está em Gênesis 4, do 1 ao 16, essa passagem. Marta e Maria. Você também conhece a história. Está em Lucas 10, 38 e 42.
embora fossem épocas completamente diferentes, mas o Espírito Santo foi mostrando as colocações dessas duas famílias, desses irmãos, desse culto que acontecia. E o que acontecia nesse culto? Caim e Abel estão num culto, certo? Eles estão no culto, certo? Certo. Eles estão no culto. Eles estão ofertando ao Senhor. Eles estão ofertando ao Senhor. Eles foram se apresentar ao Senhor para entregar, para ofertar. Então, se eles estão diante do Senhor e foram entregar as suas ofertas, então eles estão no culto. Eles estão fazendo um culto. Durante o culto, Abel, ele está imerso na adoração. Caim também estava adorando, entregando a sua oferta. Mas, em um determinado momento do culto, no determinado momento da adoração, Caim olha para Abel. Caim percebe e entende que o Senhor está se agradando e recebendo o culto, a oferta de Abel. É forte. Porque nós já vemos essa passagem muitas vezes, mas quando o Espírito Santo ele mostra para você numa visão, é algo surpreendente. Eles estão ali, Caim para a sua oferta e olha para Abel. A Bíblia não fala como que ele entendeu que Abel foi aceito e ele não. Ela não nos conta. Mas provavelmente todas as vezes que eles entregavam a oferta ao Senhor, algo visível acontecia e eles entendiam que o Senhor recebia. E Caim, ele percebe e ele entende que dessa vez ele não foi aceito. Ele não estava agradável ao Senhor. Caim, ele se ira. E, meu Deus. E aí o que acontece? Caim, ele quer sair do culto. Caim está irado. Caim está aborrecido. Caim larga a sua oferta e ele quer sair do culto. Mas Deus, o Todo-Poderoso, ele estava lá, presente no culto. Deus, o Todo-Poderoso, ele está aqui, presente no culto. Caim, ele não quer falar com Deus. Caim não quer ouvir. A única coisa que tem na sua cabeça é que a raiva, a ira, e que ele não foi aceito. Ele quer ir embora. Podemos analisar assim, vislumbrar de que Caim já estava à porta de saída, quando Deus corre até Caim. E ele chama Caim para conversar, para que permaneça no culto. Deus fala com Caim. Deus corrige. Deus ensina. Deus instrui. Mas o coração de Caim, endurecido, orgulhoso, soberbo, ele despreza a correção e a disciplina de Deus e se retira não apenas do culto,
mas da presença de Deus. E assim, ele determina o seu caminho e os frutos da sua obra. Gênesis 4, 11, 12. Fazendo favor, Vitória. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Até aí, amém. Caim se tornou um assassino. Caim se tornou um fugitivo. Caim se tornou maldito. E Caim nunca mais viu a face de Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Esse versículo 16 de Gênesis, se a gente pegar ele direitinho, é o versículo mais triste da Bíblia. Porque Caim, ele sai da presença, da face do Senhor. Ele nunca mais volta para a face do Senhor. Ele ali decreta o seu fim eternamente. Um coração ensinável determinará os frutos que colheremos através das nossas ações e o caminho que andaremos. O segundo exemplo, Marta e Maria. Marta e Maria também estão no culto, um culto no lar, um culto na casa, uma célula. Eita glória! Porque Jesus chegou lá, e onde Jesus chega, há um culto. Onde Jesus está, a comunhão. Onde Jesus está, a adoração. Onde Jesus está, a palavra. Onde Jesus está, a libertação. Onde Jesus está, a ensinamento. Onde Jesus está, a cura. Onde Jesus está, coisas novas e poderosas acontecem. Oh! Jesus chegou naquela casa, o culto começou, Maria se prostra e vai cultuar o Senhor, vai aprender, vai se derramar, vai adorar, não importa, ela está ali nos pés do Senhor. Mas Marta, o interessante, está na casa dela, o culto está acontecendo na casa dela. Na sala da casa dela. Mas Marta, ela resolve sair para outros cômodos. Ela procura outras coisas para fazer durante o culto. Quantas vezes a gente faz isso, né? Vamos procurar outra coisa para fazer durante o culto. Marta e Caim eram os irmãos mais velhos. Abel e Maria, os irmãos mais novos. Com fome, com sede de Deus, disposta a entregar tudo para o Senhor.
em adoração total ali, rendido aos pés do Senhor. Mas a semelhança de Marta e Caim só vai até aí. Porque o que difere dos dois é o coração ensinável. Aleluia. Quando Marta viu Maria ali, aos pés do Senhor Jesus, ela não compreende aquilo. E Marta, ela também começa a ficar aborrecida. Ela fica inquieta, ela fica preocupada, ela fica angustiada. Ela fica aflita, ela fica entediada. Ela fica cansada, porque ela está numa correria danada, mas ela não está assistindo ao culto, ela está fazendo outras coisas. Só que ao contrário de Caim, que pega e sai do culto e vai embora, Marta, ela volta para a sala central onde está acontecendo o culto. E ela que vai falar com Jesus. Deus precisou ir correndo atrás de Caim para falar com ele. Marta, um coração ensinável, ela corre para falar com Jesus. Mesmo com suas razões, mesmo se achando certa, mesmo aborrecida, mesmo angustiada, mesmo aflita, mesmo cansada, ela vai falar com Jesus. Mesmo cheia de suas razões, ela vai falar com Jesus. Ei, meu irmão, você está onde? Não saia do culto, porque é no culto que Jesus está, seja Ele na sua casa, seja Ele aqui na igreja, seja onde está acontecendo o culto. Então não saia do culto, permaneça no culto, não saia da presença do Senhor Jesus. Volta para o culto, volta para o culto. Não existe esse negócio de congregar sozinho. Volta para o culto, congregue junto. Culto é comunhão. Volta para o culto. Marta queria servir. Às vezes você quer servir. E espera. Antes é necessário que você aprenda. Antes é necessário que eu e você estejamos ao pé do Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus. Volta para a sala central onde Jesus está. Não procura fazeres que trarão canseira e enfado, porque você está com pressa de servir. Jesus, Ele quer instruir, para que sejas perfeito, e perfeitamente instruído para toda obra. Oh, aleluia! Como foi escrito lá, em 2 Timóteo 3,17, que nós lemos, né? Para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a obra. Volta para o culto. Volta para o culto. Marta, ela para. E ela ouve Jesus. Um coração ensinável, ele se dispõe a ouvir. É preciso parar. É preciso parar para ouvir. Marta, ela era liderança naquela casa. Você que é líder na sua casa, você que é líder aqui na igreja, no ministério, você que é um líder, você é liderança, sim.
Mas quando Jesus chega e entra na sua casa, quando Jesus entra na igreja, quando Jesus está no ministério, Ele é a liderança principal. E é Ele que nos ensina. Ele se torna autoridade, Ele se tornou autoridade naquela família. Marta até então, e muitas vezes nós mesmos não temos esse entendimento. Mas um coração ensinável é desapegado de status e poder. Como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. É um coração desapegado. O que importa é que ele cresça na minha casa. O que importa é que ele cresça na minha família. O que importa é que ele cresça nos meus negócios. O que importa é que ele cresça no ministério ao qual eu faço parte. O que importa é que ele cresça na igreja onde eu congrego. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Oh, meu Deus. Marta, ela para ouvir Jesus. Jesus fala poucas palavras com Marta. Poucas palavras. Mas aquelas poucas palavras de Jesus, para um coração ensinável, oh meu Deus. Aquelas poucas palavras de Jesus para o coração ensinável de Marta, esquadrinhou todo o seu coração. Provou todos os seus pensamentos. E isso mudou completamente os caminhos daquela família. Isso vai mudar completamente os caminhos das nossas famílias. Isso vai mudar completamente a nossa vida. Vai trazer frutos de adoração, obras bem feitas. Porque Marta aprendeu a servir. Depois vocês podem conferir lá em João, capítulo 12, 1 e 2. Marta pôde ver a glória de Deus. Está lá novamente, seu irmão morto. Ah, meu Deus. Marta, com o coração ensinável, de novo, sai correndo para falar com Jesus. Ela não espera Jesus chegar na casa dela, ela corre pelo caminho e vai correndo até Jesus. E Jesus fala com ela: ah, se você crer, se tu creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus se manifestou com a ressuscitação do seu irmão Lázaro. Oh, aleluia. Quantos de nós estamos precisando ver a ressuscitação nos nossos lares, hein? Ressuscitação dos nossos irmãos, de filhos, de pais, de mães. Oh, meu Deus. Jó 5:17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Não despreze. Não despreze a disciplina de Deus. Não despreze.